Olá, estamos na Ucrânia, a 30 quilômetros dos russos. Estou em um M109 da 37ª Brigada de Fuzileiros Navais, onde vão nos mostrar seu funcionamento. Essa peça americana que eles receberam em grande quantidade, que é muito apreciada por sua rusticidade, ela existe há mais de 50 anos, é utilizada e constantemente modernizada. Ela se move facilmente, especialmente agora, início de novembro, com lama e rasputitsa devido às esteiras. Vamos dar uma volta para conhecer. Aqui estamos no M109, uma peça de artilharia muito comum, com mais de 10.000 unidades produzidas, principalmente nos Estados Unidos da América. Itália, Espanha, Noruega e Arábia Saudita estão entre os muitos países que possuem, e a Itália forneceu a vários deles. Ou seja, os ucranianos receberam mais de uma centena. O M109, para começar, é uma artilharia autopropulsada, ou seja, ela pode se mover e sua grande vantagem é que ela possui esteiras. Ou seja, nos famosos períodos em que há muita chuva e lama por toda parte, bem, eles conseguem continuar se movendo, ou seja, vão ser capazes de se aproximar da linha de frente se for necessário, enquanto um canhão montado em caminhão, como por exemplo o César, é de fato muito mais móvel, mas vai ser muito mais limitado em sua capacidade de se deslocar, ficando mais restrito às estradas. Obviamente, cada peça tem sua vantagem e sua desvantagem. A grande vantagem do canhão César, como já dissemos, é que ele é sobre rodas, muito mais leve, portanto muito mais móvel. Isso é útil em guerras sem drones, pois permite agir mais rápido contra a contrabateria. Esse aí também, sabe, na época da guerra no Iraque, por exemplo, os americanos o apelidaram de martelo de Thor. Ele tem grande poder de fogo e consegue se mover antes da contrabateria. Na época não era uma guerra de alta intensidade como poderíamos ter contra os russos. Aqui percebem que a verdadeira vantagem do César não é a mobilidade, como diziam antes. Em 2022 e 2023 segue como o canhão favorito dos ucranianos. É preciso dizer isso hoje, mas as lagartas na temporada atual ainda são uma grande vantagem. O César se destaca porque atira a 40 km. Aqui teremos precisão até 18 km. Além disso, perdemos precisão. Ou então, é preciso ter projéteis com uma espécie de propulsores atrás que são muito raros. A capacidade do César de atirar mais longe nos mantém seguros, fora do alcance até dos drones com fibra óptica. Mas, logicamente, a gente tem uma taxa de sobrevivência no César que é muito maior, e isso aparece nas estatísticas, quando você olha o que descobrimos em Ozine. A quantidade de César fornecida em comparação à destruída comprovada pelos russos, você vê que há uma taxa de sobrevivência muito maior do que a que se pode obter com as outras peças de artilharia rebocadas. Especialmente para o M109, o segundo canhão mais enviado aos ucranianos. O César, eles dizem isso, eles querem mais do mesmo sangue novo, e os ucranianos também. Por isso eles investiram pesadamente na artilharia 2S-22 Bogdana, com um canhão de alcance quase igual ao do César, mas com menos eletrônica e precisão. Mas em termos de distância alcançável, também é um canhão que eles gostam muito e que produzem em quantidade muito grande. O M109 pesa 25 toneladas, é totalmente blindado, o que justifica seu peso e menor mobilidade. Mas a vantagem, obviamente, é que trabalhamos em um ambiente que é muito amplo. Remeto vocês ao vídeo onde mostrei o 2S1 Estamos nesses sistemas soviéticos. Isso é de 120 mm, eu tenho o 2S1, mas é bem menor. Aqui temos espaço ao redor e vários operadores vão trabalhar juntos. O primeiro cuida de tudo relacionado à mira, e aqui está o carregador, ou seja, serão dois. Tem um aqui que vai trabalhar para colocar os projéteis dentro e tem um segundo que fica do lado de fora. Eles vão trabalhar assim em cadeia, podendo passar os projéteis entre si, para poder ter um ritmo de organização que seja relativamente ideal. Depois eles vão colocar o projétil dentro e vão colocar uma espécie de pequena agulha diretamente na parte de trás do projétil. Todos vão se afastar cerca de 15 metros e puxar a corda, o que dispara o tiro na organização. Agora, eles não sabem no que vão atirar. Normalmente recebem uma posição φ, G ou azimuth de distância e atiram ali. Observadores por drone informam em tempo real o sucesso e as correções necessárias. Quando cumpriam a missão, diferente do que imaginava e do que aprendemos em 2022 e 2023, eles fugiam o mais rápido possível. Pensando que vão sofrer contra a bateria, hoje em dia a contrabateria não é o principal risco.
Fugir achando que escapará da contrabateria já não garante segurança. O ideal é se esconder a mais de 20 quilômetros da linha de frente, pois os disparos ocorrem entre 7 e 18 quilômetros. Ou seja, se houver um alerta, se os russos chegarem lá, estaremos a menos de 30 quilômetros dos russos. Então, ao alcance de drones, mas fora do alcance da artilharia, o que não é nada mal. Se houvesse um ataque ali, identificado pelos drones NFX ucranianos de alta altitude, saberíamos. Cerca de 20 quilômetros antes dos russos chegarem à linha de frente, os ucranianos se preparam e se posicionam, começando a se aproximar a 10 quilômetros. Eles tentarão atacar em profundidade na Rússia, atingindo artilharia, canhões e blindados. Quem tentar assaltar será atacado. 510 quilômetros atrás, avançando gradualmente até a linha de frente. Nos últimos quilômetros, os tanques podem atacar até 7 quilômetros, não só em modo direto, mas também parecido com artilharia. Há drones kamikazes First Person View mineração e outros recursos disponíveis, então ele usa o que pode. Obviamente, há projéteis de 155 milímetros, então são os maiores que temos, é o padrão tanto clássico, existem várias categorias. Eles podem lançar projéteis explosivos que causam impacto e explodem, ou usar projéteis inteligentes. Vocês conhecem os projéteis Excalibur, os projéteis bônus, ou seja, eles vão ser capazes de identificar um alvo no raio ao redor da zona de impacto e vão ser capazes de lançar esferas de tungstênio. Isso não é qualquer coisa, isso existe, mas eles nunca usaram. Também porque é uma munição que é muito rara, que custa mais de 60 mil euros. Um projétil convencional custa cerca de 4 mil e é mais fácil de produzir, pois não possui eletrônica resistente a 40 mil G. Depois você tem os projéteis de fumaça, usados para confundir os russos sobre a localização. Há projéteis com submunições ou minas capazes de lançar no eixo de aproximação. Os russos pensam que a área está desminada, mas como eles têm, eles vão ser capazes de colocar minas nos eixos de progressão dos russos. Como as estradas estão enlameadas no início de novembro, não são muitas. Por isso, sabemos por onde os russos vão chegar. Ter esse aviso prévio com drones é muito interessante para o uso. Aqui, ao virar para a direita ou esquerda, usamos o sistema hidráulico na base, atuando no micrônimo de grau. E também tem o sistema aqui, olha, você tem ao nosso redor todo o sistema que vai girar. Pronto, então ele gira ao redor de tudo. Aqui na parte de trás há alguns projéteis extras, então são os estoques. Muitas vezes eles se deslocam para um local onde há estoques esperando por eles, o que permite chegar a posições de artilharia que já estão prontas. Eles se movem menos com projéteis, pois chegam a posições onde eles já os aguardam, já que as posições costumam ser as mesmas. Mais uma vez, escondido, blindado, seguro, protegido, em vez de ter muita capacidade de se mover rapidamente, isso ainda é uma grande vantagem. Então, em teoria, aqui, no lado direito do canhão, aqui você tem um modo de mira, então agora está desligado, mas você tem a possibilidade de atirar em modo direto. Ou seja, se a gente chegasse a 2, 3 quilômetros dos russos, aí podemos olhar diretamente e fazer tiro tenso. Não foi feito para isso, mas podemos usar como carro de combate, um pequeno tanque. Nossos exércitos ainda usam métodos antigos, enquanto os ucranianos têm sistemas semelhantes a tablets. Você já mencionou o aplicativo Cropiva, que também mostrei para você no vídeo, no César, e hoje isso ainda é a base para ser capaz de identificar, designar e mirar. Depois e agora a passagem secreta. Atenção, segurem-se ali, vocês veem aqui, e pronto, esse é o assento do piloto, ele entra pelo outro lado. E pronto, quando a gente se move, o motorista, nosso amigo, tem isso aqui aberto quando dirige, permitindo acesso e comunicação com quem está atrás. Se a gente estiver aqui atrás ou se estiver na frente, o maior risco continua sendo o drone kamikaze First Person View, além da artilharia e contra-bateria. A grande vantagem é que eles possuem um sistema russo de detecção avançado, o Virage. Quando um drone se aproxima a dezenas de quilômetros, eles sabem. Isso significa que devem se esconder e parar de cuidar do tanque. Eles não podem atirar enquanto esperam o drone ir embora ou ser abatido. Então lançam um drone First Person View ucraniano para colidir com o de observação. Por exemplo, um Orlandis. Mas existe uma capacidade de saber o que está acontecendo à frente. Às vezes eles veem drones kamikazes aqui, como as Lancetes russas, pequenos aviões eficazes que podem percorrer até 304.050 quilômetros.
Eles viram as lancetes passando acima para atacar alvos identificados pelos russos atrás deles. Talvez posições fixas, mas quem está aqui fica por dias ou semanas. A habilidade de saber quando os russos observam impede que sejam identificados ou detectados. Se fosse o caso, os russos lançariam drones kamikazes, incluindo com fibra óptica, lancetas e bombas planadoras. Mas as bombas têm aviso prévio, pois vão planar por vários ou até dezenas de minutos. Ao saberem da presença de russos, drones ou bombas planadoras se aproximando, eles abandonam a posição. Eles usam o veículo como esconderijo, pois a melhor proteção é evitar movimento ao redor dele. Deixam ele desligado, coberto, protegido e mantêm os homens afastados. Para os ucranianos, a prioridade ainda é a vida humana, antes do amanhecer para si mesmo. Sabendo que, de qualquer forma, pelas proteções e pelo jeito que está escondido ao nosso redor, eu realmente não poderia mostrar para vocês, mas vocês ainda conseguem ver. Com as imagens que consegui filmar, estamos à noite, estamos no meio dos galhos, não dá para ver o céu. Ainda assim, é bastante impressionante. É bem feito, pois mesmo trabalhando aqui não passa luz nem calor, mesmo com o motor ligado. Amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Vemos também que as técnicas evoluem. O que era válido sobre o uso de artilharia até início de 2024 já não serve mais. É impressionante como é preciso se adaptar rapidamente. E claro, seguir os ucranianos, pois são os que sabem enfrentar uma guerra intensa contra os russos. Até breve.